Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Como nas outras noites que eu estive aqui também, eu estive muito feliz. Cada dia que eu venho aqui, eu fico mais maravilhado. Esse louvor, essa adoração, sentir a presença do Senhor nesse lugar é algo tremendo, E eu quero agradecer ao pastor Márcio, aos irmãos, que confiaram de estar trazendo a mensagem hoje. Confesso para os irmãos que pregar aqui não é fácil. Tem lugares que é fácil você pregar. Você vai lá e aqui não, né? Lugar cheio de unção, cheio de poder de Deus, homens e mulheres aí conhecedores da palavra de Deus. A gente tem uma admiração por isso, um respeito muito grande. E eu quero que os irmãos abram as nossas Bíblias, quem tiver, quem puder, no livro de Juízes, capítulo 6. Quando eu cheguei aqui, estava sendo ministrado sobre os discípulos que tiveram o seu chamado de ir. Depois aqui o pastor Márcio falou que Deus às vezes ele envia, mesmo que seja para uma única pessoa. E eu falei, Senhor, como o Senhor é tão lindo, né? Que desde o começo do culto o Senhor vem confirmando a palavra de Deus. Né? E nessa noite o Senhor preparou essa palavra falando sobre escolha, que Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele preparou algo sobre a sua vida. Olha assim para o irmão que está do seu lado e fala assim, está preparado? Porque o Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele te chamou. E Ele vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou o livro de Juízes, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1, alguns versículos somente. Diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por quantos anos? 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam as novidades da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque eles subiam com seus gados, e tenda, vinham com gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quanto vos oprimi, e os expeli diante de vós, e a vós dei a terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desses ouvido a minha voz. Versículo 11: então o Senhor, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos israelitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo,
varão valoroso. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: o Senhor é contigo. Eu acho que você convenceu ele desse jeito, não. Fala com convicção: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor, Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui esta palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, nos fala de um chamado, de uma escolha, algo que Deus faz, algo que Deus determina, mas que sempre há um empecilho, sempre há uma dificuldade, sempre há um problema a ser enfrentado para que a promessa de Deus se cumpra na vida de uma pessoa. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, a qual nós lemos nesse momento, nós precisamos entender o que é ser chamado, o que é ser escolhido. É ter a convicção de que foi o Senhor que falou com você, de que é a convicção de que o Senhor te escolheu. Você sabe muitas vezes que nós podemos ouvir a voz de todo mundo, mas quem tem que tomar a decisão de obedecer é quem? Nós mesmos. Quando Deus ele chama Abraão, ele fala: Abraão, eu tenho um chamado na sua vida, mas é necessário você ter atitude, é necessário você fazer aquilo que eu mandar. O primeiro passo que Deus determina para a vida de Abraão é ele sair da terra que ele estava, do meio da parentela dele, e ir para um lugar desconhecido. Entenda bem, eu estou falando para ninguém sair daqui, pelo amor de Deus. Estou falando que Deus, quando chama Abraão, ele fala: Abraão, sai do meio da sua parentela, porque eu quero tirar a sua dependência dos seus familiares, para que você venha entender que eu sou aquele que vai te sustentar. Você vai ser dependente somente de mim. Eu vou te alimentar, eu vou prosperar a sua vida, eu vou fazer um milagre. E a segunda parte que Deus encontra na vida de Abraão é quando ele olha para Abraão e fala: Abraão, aquilo que é impossível para você, eu vou te mostrar que para mim é possível. Sabe, muitas vezes você acha que é impossível para você. Para você pode ser impossível algo. Talvez um emprego tão sonhado é impossível. Talvez um casamento tão sonhado é impossível. Talvez um carro do ano é impossível. Para você é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Deus ele age de uma maneira que confunde o ser humano. Deus olha para Abraão, um homem de 75 anos, e fala: olha, um sinal que eu vou te dar, que eu estou te chamando, que eu estou te escolhendo, é que eu vou te dar um filho. Imagine só, Abraão andando com a bengalinha lá, ele andava bem, né? Mas vamos ilustrar, Abraão andando com a bengalinha, de repente, olha, você vai ter um filho. Abraão olha e fala: como um filho? Um homem que até então não teve nunca um filho. Abraão começa a criar esperança, porque quem consegue ouvir a voz de Deus pode estar passando um problema que for, sempre vai encontrar esperança para continuar, sempre vai encontrar esperança para prosseguir, para se colocar e vai falar: Senhor, eis-me aqui, eu ouvi a sua voz, eu vou obedecer. Abraão ouviu aquilo que Deus falou, ele falou: eu vou obedecer, eu vou fazer. Para onde eu vou? Sabe o que Deus fala para Abraão? Primeiro, sai da sua tenda. Sai de dentro da sua tenda e olha para o céu. Conta as estrelas, se é que você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Primeiro Deus começa com um filho, depois Deus começa girando na vida dele uma multidão. Como pode Deus começa assim na sua vida? Ele começa te alimentando de pouquinho em pouquinho. Quando você menos espera, você já está abraçando o mundo inteiro, porque esse é o Deus que eu sirvo. É isso que Deus faz. Não pense em você que Deus vai falar assim: olha, eu vou trazer um caminhão para a sua vida, caminhão de bênção, caminhão de felicidade. Ele começa de pouquinho. Primeiro ele vai te dando tira-gosto, né? A irmã falou aqui das baladinhas, dos barzinhos. Eu me lembrei que lá tem uns petiscos, né? Tira-gosto é do tempo do meu pai, ele sempre falava isso. Fala mais chique, é os petiscos. Primeiro você vai ali, petiscando, depois você vai para os pratos principais. Deus ele faz isso com a sua vida. Primeiro ele vai falando: Tó, experimenta o maná. Aí você experimenta o maná e fala: Tó, experimenta a codornize.
de um homem pedindo socorro. Deus ouve o chamado de um homem pedindo ajuda. Quem era este homem que pedia socorro, que pedia ajuda? Um homem chamado Jacó. Tinha perdido tudo, tinha abandonado tudo que ele tinha por causa de uma promessa. Mas como assim uma promessa? Você sabia que a promessa que estava sobre a vida de Jacó era para estar sobre a vida de Esaú? Naquele tempo era muito valorizado a bênção paternal. O pai colocava a mão sobre o filho mais velho, que era a bênção da primogenitura, e o pai abençoava. Deus ouvia a oração do pai, e as bênçãos que estavam prometidas para o pai, ela passava para o filho. Mas Esaú não valorizava a vida espiritual. As questões espirituais para Esaú, tanto faz, tanto fez. Ele não via resultado, ele queria saber das coisas do mundo, mas as coisas espirituais ele deixava de lado. Chegou o momento da vida de Esaú, que ele foi caçar, ele se achava o tal, se achava o cara, né? Ele batia no peito e falava: eu sou poderoso, eu vou lá e caço a melhor caça, eu vou lá e preparo a melhor comida, eu ofereço para o meu pai me ama mais do que o meu irmão. Não é assim numa família? Um filho é mais chegado ao pai, o outro filho é mais chegado à mãe. Mas não é um amor diferente, é o filho que age de forma diferente. Se você tratar um irmão com carinho, com amor, ele vai se aproximar de você. Se você tratar ele de uma forma diferente, sabe o que vai acontecer? Ele vai se afastar. Quem requer carinho, dá carinho. Quem não quer carinho, vai fazer o quê? Não vai dar carinho. Deus, nessa noite, Ele trouxe essa palavra dizendo para a minha vida e para a sua vida: se você quer algo, você tem que primeiro dar, porque é dando que se recebe. Quando você quer algo de Deus, se você não está pronto para se doar para Ele, se você não está pronto para falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou incapaz, eu não tenho poder, eu não sei fazer, mas o Senhor é o Deus que capacita, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. É você se prontificar e se humilhar diante do Senhor e reconhecer a sua incapacidade. Gideão aqui, ele se julgava incapaz, mas ele estava fazendo o que era necessário para salvar a sua família. Ele estava malhando trigo no lagar, no lugar de pisar a uva para fazer o suco. Era onde ele estava malhando trigo, porque os midianitas sabiam que eles iam destruir as vinhas que não tinham uva para colher, porque eles destruíam. Eles não iam procurar lá no lagar o mantimento. Sabe o que o Senhor está falando com esta palavra hoje para mim e para a sua vida? Quando o Senhor te escolhe, Ele te dá estratégias para que o inimigo não venha mais roubar nada de você. O inimigo muitas vezes tem roubado os seus sonhos, o inimigo muitas vezes tem roubado o seu projeto, tudo que você tem idealizado, o inimigo vem e tenta tirar, e às vezes ele consegue. Porque nós, muitas vezes, nos esquecemos do Senhor. Aqui a Bíblia diz que em Israel, eles se esqueceram do Senhor e deixaram o Senhor. O Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, a quem confiarei. Se você está debaixo da proteção do Senhor, tenha certeza que mal nenhum sucederá sobre a sua vida. Mas se você está debaixo da proteção do Senhor e você sai, o Senhor não vai fazer assim, porque é você que está saindo. É você que tomou a decisão de sair da presença
mas não sabe a dor que passa. Jacó, quando ele teve o chamado de Deus, quando ele pediu o socorro de Deus, ele estava machucado, seu sentimental, ele estava ferido, e lá em Gênesis 28, ele faz um voto com Deus: Senhor, se o Senhor me levar em paz, me trouxer em paz, me der o que vestir, o que comer, e prosperar a minha vida, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Ele estava ferido, machucado, mas ele sabia de um Deus que ele servia, porque ele valorizava as questões espirituais. Ele botou um voto. Deus nessa noite está falando para a minha vida e para a sua vida: quer mudar a sua situação, faça um voto com Deus. Quer mudar a sua situação, Deus ele vai te ajudar a mudar a sua vida. Ele te ama, ele te chama e ele te escolhe, porque você é especial. Fala assim para o meu lado: você é especial. Mas não é especial porque você tem algum tipo de problema. Você é especial porque você é o queridinho de Deus. Fala: você é queridinho de Deus. Não é um pai ou um tio. Normalmente quem faz isso é tio, né? Chega lá no sobrinho e fala: uma coisinha linda, perto da bochechinha, né? É o queridinho do tio, da tia. Imagine só Deus fazendo isso com você. Menininho lindo. Imagine só Deus se tratando com tanto amor, com tanto carinho. Glória a Deus. Falando: vem cá, filhinho, vem. Glória a Deus. Né? Tem um louvor que diz: vem, filho amado, vem, por estar e bem seguro te conduzir ao meu altar. Ali falarei contigo, oh meu amor, queridinho do papai, aleluia. Você é queridinho do papai, o Senhor ele te ama tanto, ele te pega no quadro e fala: vou te conduzir ao meu altar, eu vou te mostrar, eu vou te revelar as coisas ocultas. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabes. Aleluia. Clamar no dicionário Alberto quer dizer gritar em alta voz. Imagine só você diante do presidente dos Estados Unidos e você quer chamar a atenção, e você vai falar: hi. Quem fala inglês aqui? Como fala? Eu estou aqui. I'm here. Você vai gritar para o presidente dos Estados Unidos: I'm here, I'm here. Se for o pastor aqui, vai falar: quer rir? Quer rir? Não é possível. Quer rir? Não é possível. I'm here. Você vai falar baixinho? Nem vai chamar a atenção. Mas se você começar a gritar: I'm here, I'm here, ele vai olhar para você e falar: quem é que está me chamando? A Bíblia me diz que um homem estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não falava baixo não, ele clamava, ele gritava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nessa noite você vai abrir a sua boca e vai clamar e vai gritar e vai chamar a atenção de Jesus, e ele vai olhar para você, vai segurar nas suas mãos e vai te colocar de pé. Ele vai te colocar de pé. Chega de ficar prostrado. Os midianitas têm roubado tudo. A destruição está certa. Mas saiba de uma coisa: o Senhor te coloca de pé hoje, porque Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu. Quando Deus olha para um homem sacerdote e fala: você vai ser profeta, a primeira coisa que Ele faz, Ele tira o homem da posição que ele está e fala: coloca-te em pé e falarei contigo. Glória a Deus. Coloca-te de pé e falarei contigo. Quando ele se colocou de pé, Ezequiel, ele ouviu uma voz, ele olhou para o céu e ele teve visões espirituais. Salmo diz, o salmista diz, melhor dizendo:
Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando você está limitado, olhando para o chão, para baixo, você não consegue enxergar a promessa de Deus. Mas quando você se coloca de pé e olha para o horizonte e olha para cima, você começa a enxergar a promessa de Deus sobre a sua vida. Talvez a situação que você está vivendo hoje seja contrária aos seus sonhos, seja contrária àquilo que você quer viver, mas saiba, o sonho de Deus, o projeto de Deus, existe um tempo determinado, já foi falado aqui. Um tempo de Deus não é o nosso tempo. Jacó demorou 20 anos para ver a promessa se cumprindo sobre sua vida. Abraão demorou 25 anos para ele pegar o filho da promessa com a sua esposa Sara e contemplar aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Nós, seres humanos hoje, nós queremos o já de Deus. Esquecemos de viver o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas nós queremos viver o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em operares, porque o negócio está feio. Tem gente até que pega a Bíblia assim, abre no Salmo 70 e deixa lá a cabeceira lá aberta. Salmo 70, Deus, escrevi a sua palavra na tábua do meu coração, para não pegar contra ti. Apressa-te. Imagine só, nós temos pressa para tudo, porque o tempo é curto. É lógico que o nosso tempo é curto. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós estamos esperando Jesus vir resgatar a igreja santa, a igreja que não se corrompe, a igreja verdadeira. Jesus está esperando nós nos levantarmos e ir pregar o Evangelho a toda criatura, porque Ele disse: depois que for pregado o Evangelho a todos, Ele voltaria, e nós queremos que Ele volte, mas ficamos parados na situação, ficamos prostrados diante da situação. Israel aqui ficava olhando os midianitas virem, destruírem, roubarem tudo. Não fique só olhando para a situação. Você tem um Deus poderoso, general de guerra. Ele faz o bem, faz o mal. Ele faz a enfermidade, Ele faz a cura. Tudo Ele pode. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. A impossibilidade é do homem, não de Deus. De repente, Gideão se encontra numa situação que ele não quer ficar parado, porque senão a morte vai ser certa para ele e para a família dele. Deus vê essa qualidade na vida de Gideão. Deus vê que Gideão está disposto a fazer alguma coisa para mudar a história da família dele. Ele está preocupado com a família dele. E uma qualidade que Deus enxerga no crente é quando ele se preocupa, quando ele se prontifica e quando ele se levanta para ter a atitude de falar: Senhor, eu não vou ficar parado diante dessa situação. Aqui a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Olha só, que coisa linda. No Antigo Testamento, um dos nomes de Jesus era conhecido como o anjo do Senhor. Imagine só Jesus chegar, sentar embaixo de uma árvore, na sombra, só faltava ele falar: traz uma água fresca. E a Bíblia está dizendo que ele sentou embaixo de um carvalho. De repente, chega lá um homem chamado Gideão, e ele fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagine só, você está no meio do caminho, de repente, sem fazer nada, você passa, alguém olha para você, dá um suspiro. A subir não é pecado não, tá? Está na Bíblia. Deus chama o seu povo para subir. Imagine você está passando lá e de repente alguém dá um suspiro para você, se olha assim. Alguém fala: ei, Deus é contigo, hein? E a pessoa nem te conhece.
quê? Porque você está passando pela mesma situação. E Deus está te alertando, confia nele, que Ele vai fazer acontecer na sua vida. Aleluia. Gideão aqui, ele estava passando, e ele olhou um homem debaixo do carvalho, e de repente chamou. Quando ele falou, o Senhor é contigo, ele, opa, peraí, esse cara não é de Israel não, o Senhor é comigo, esse povo medroso aí, esse povo me conhece, ele sabe que eu fui dos midianitas também, como vai falar que o Senhor é comigo? Se você olhar para a luz da palavra, na revelação, você vai ver que Gideão, ele se colocou como incapaz. O Senhor é comigo, peraí, eu sou mais pobre, a minha família é a mais pobre de Israel, e da minha família eu sou o menorzinho. Gideão, ele se achava inferior, ele se achava menorzinho, mas é quando você se acha inferior, é quando você se acha menorzinho, quando você não valoriza o que está sobre a sua vida, é aí que o Senhor se apresenta diante de você e mostra o seu valor. Foi louvado aqui, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você, você tem um valor tão grande, que nesta noite o Senhor manda te dizer que você tem um grande valor, que você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Por isso se posicione hoje na presença de Deus, porque Ele vai te levantar e te exaltar. Gideão, se você continuar lendo o texto, Deus falou para ele, Gideão, você é o escolhido, é você que eu escolhi, você que eu chamei, você que vai na frente, junta todo o povo aí. Gideão foi lá e chamou Israel. Aí Deus falou, Gideão, com esse exército que você ganha, estou parafraseando, com esses 32 mil homens, é enorme para a chifura, hein? Imagine só, 32 mil homens. Aí Deus fala, Gideão, é muito ainda, manda os covardes voltarem. Sabe quantos ficaram? Ficaram 10 mil. 22 mil covardes, 12 mil covardes, não, 22, né? 32 menos sobra 10 mil, eu não preciso voltar para a escola. Imagine só, 22 mil covardes. Sabe o que quer dizer? O pastor levanta a alma e vamos fazer? Vamos! Aleluia, glória a Deus, terra, dá até um pulinho no pessoal, né? Aí na hora de fazer, aí um começa a desistir, o outro começa a parar, o outro começa a desanimar, aí aquele que estava firme e forte começa a olhar e fala, opa, peraí, as coisas não estão saindo bem. Deus nessa noite Ele está te capacitando para uma grande obra, aleluia. Não olhe para a circunstância. Deus ainda vê aqueles 10 mil e fala que é muito. Manda o povo descer lá no rio e beber água. Como assim? Imagina, Deus escolheu alguém pela forma de beber água. Manda o povo beber. Uns abaixavam assim, lambiam a água, outros se agachavam e traziam a água até a boca. Daqueles que traziam a água até a boca, sobraram 300. Sabe o que Deus estava mostrando para Gideão? Gideão, quando o povo fica se abaixando muito tempo, ele esquece de olhar para o inimigo ao seu redor. Deus queria alertar a Gideão que por mais que ele tivesse a necessidade de algo, ele teria que ficar pronto a observar o inimigo agindo. A Bíblia me diz que Neemias, ele trabalhava, edificava os muros com uma espada na mão e com a outra mão ele fazia a edificação dos muros. Sabe por quê?
Neemias precisou de pessoas que se colocassem na posição e falassem: eu vou até o fim, eu vou até o final, eu não vou desistir, não vou parar, ainda que Sanbalate, Tobias, Gesem se levante contra a minha vida. Meu irmão, o inimigo pode se levantar, ele pode se levantar sim, mas toda vez que ele se levanta e você confia em Deus, ele põe o inimigo para cair, e se ele vier por um caminho, por 7 ele vai sair. Maior é Deus que está com você. O inimigo tem poder? Tem, mas Jesus Cristo tem todo o poder, e Ele te deu o poder e a autoridade, basta você usar. Gideão precisou lutar? Gideão precisou lutar, ele só precisou obedecer. Gideão, pega esses 300 aí, pega a tocha, pega o cântaro vazio, pega as buzinas e manda o povo ir rodear os inimigos. Coloca, divide em 3, 100, 100, 100. Quando eu mandar, você vai quebrar o cântaro, vai tocar a buzina e vai levantar a tocha. Sabe o que Deus estava falando para Gideão? Gideão, eu não quero que você lute, porque a sua luta é espiritual. Quando você luta espiritualmente, eu luto por você. Eu quero só que você obedeça. Gideão ouviu aquilo. Quando ele quebrou o cântaro, tocou a buzina, levantou a tocha e gritou: espada do Senhor, espada de Gideão. Sabe o que aconteceu? Os midianitas propriamente se mataram. Deus nessa noite está falando para você: quando você abrir a sua boca, quando você andar em obediência, você vai quebrar o cântaro, vai levantar a tocha da vitória, e o inimigo próprio vai se destruir. Ele não vai ter mais poder de roubar aquilo que é seu, ele não vai ter mais poder de tocar naquilo que Deus te deu. Aleluia. O que Deus te deu é seu, o inimigo não pode tocar, a não ser que você saia da presença de Deus. Os midianitas prevaleceram por 7 anos, até Israel se prontificar em tomar uma posição. Deus nessa noite fala para a minha vida e para a sua vida: se põe de pé, se prontifica, porque você é escolhido, você é uma pessoa especial para Deus. Não importa se você se acha incapaz, Ele é poderoso para te capacitar. Não saia do propósito de Deus, não saia do projeto de Deus, porque Ele vai honrar a sua vida, Ele vai honrar esse ministério como tem honrado. Viu, pastor Márcio, no começo é difícil, no começo se preocupa com tantas as coisas, mas o Senhor tem olhado para a sua vida, Ele tem contemplado o seu esforço, e Ele diz mais: a porta está fechada, é porque Ele está te trazendo para uma experiência ainda maior. Porque o que Ele tem para a sua vida é algo ministerial. Ele fechou a porta lá fora, porque Ele abriu a porta aqui dentro. E Ele fala assim para você não se preocupar, porque por um momento ainda você vai trabalhar lá fora, só por um pouquinho momento, um breve momento, porque o Senhor Ele te chamou para ficar na obra, no ministério. Hoje a igreja pode não ter condições de te assalariar, mas saiba de uma coisa: esse tempo está chegando, porque Ele te quer na obra, Ele te quer 100% na obra. Muitos julgam, duvidam, mas o Senhor Ele é contigo, Ele que te levantou, Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Há muito projeto nesse lugar, e aqueles que estiverem ao seu lado vão ser abençoados. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você olha assim, você vê a igreja vazia. Às vezes você olha e você vê a igreja cheia. Às vezes você olha e você fala: meu Deus, a obra de Deus é assim. No começo nós não entendemos, depois piora um pouquinho mais, depois Ele explica por que piorou e dá a vitória. Aleluia. Deus tem um projeto. Lute pelo projeto de Deus nesse lugar. O Senhor Ele conta com você, Gideão. É 300,
mas foram os 300 que Deus usou para dar vitória. O Senhor, Ele quer te usar. Traga um amigo seu para a igreja, traga um vizinho. Se está sabendo de alguém que está doente, traga para a igreja, vai lá buscar. Fala, vamos lá que você vai ouvir uma palavra, Deus vai te abençoar. Ele vai te curar. Você crê no poder de Deus? Jesus cura, Jesus liberta. Se prontifica, Gideão. Ele quer te usar para acabar com os midianitas. Amém? Amém. Que o Senhor venha abençoar a todos. Amém. Quando vocês estiverem orando nas suas orações, lembre do pastor Ricardo, ora pela minha vida. Todos nós passamos por problemas, mas a sua oração, o Senhor ouve e dá o livramento. A Bíblia me diz que Pedro estava na prisão. Pedro era tão confiante em Jesus que ele dormia dentro da prisão. Mas o que a igreja fazia? Contínua oração perante Deus, a Bíblia diz. Quando a igreja ora, o Senhor responde e tira da prisão. Glória a Deus! Deus vai fazer algo novo, não sei quem é, mas tem um parente de alguém aqui que o Senhor me mostra que está preso, Deus vai tirar. É por esse tempo ainda, não sei quem é, mas Deus vai tirar. Ore, continue orando, porque Deus vai dar resposta. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade e as suas palmas ao Senhor.